Olá, estamos começando mais um Bom Dia Mercado, mais um planejamento de operações de trabalho para esse domingo, dia 8 de junho, com destaque para Nations League. Temos a disputa da terceira colocação às 10 horas da manhã entre Alemanha e França e temos às 4 horas a grande final. E aí teremos aqui uma bicampeã pela primeira vez na Nations, né? Ou Portugal, a primeira campeã, ou a Espanha, a última campeã. As duas seleções disputando quem vai ser a primeira bicampeã da Nations League. Provavelmente jogos com muita liquidez, jogos bem interessantes a gente poder analisar. E temos como complemento jogos da Série B, tem playoff da segunda divisão da Espanha. Vamos tentar comentar sobre isso. Vamos embora. Vamos começar esse nosso planejamento às 10 horas da manhã com Alemanha e França, um jogo parelho, um jogo com cotações muito próximas, 2,40 para a Alemanha, 2,75 para a França. Vamos primeiro criar um contexto, né? Primeiro, vamos entender o seguinte, terceira colocação geralmente é uma disputa, né, de complemento, é uma coisa assim, costuma ser em grandes competições, algo do tipo, você não ganhou, mas você pode ter aqui ainda, né, uma medalha, alguma coisa assim, né, como se fosse um prêmio de consolação. Porém, eu queria te convidar a fazer uma reflexão. Em um calendário tão apertado, e cada vez mais apertado agora, muito por conta do Super Mundial que está chegando esse ano, nós vamos ter menos datas para que as seleções consigam se encontrar. Então a gente pode interpretar talvez esse jogo como um desdém, de terceira colocação, ninguém liga, não vou fazer, mas a gente também pode interpretar esse jogo como uma oportunidade de novo colocar o seu elenco em campo, de novo testar algumas táticas, de novo enfrentar uma seleção forte, porque nem sempre você vai conseguir isso nas eliminatórias da Copa do Mundo, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Por curiosidade, qual vai ser o grupo que a Alemanha e que a França vão pegar nas eliminatórias dessa Copa do Mundo? Vamos lá. A Alemanha pega Luxemburgo, Irlanda do Norte e Eslováquia. O primeiro jogo vai ser no dia 4/9. Então só em setembro. Olha só, quando que a Alemanha vai entrar em campo de novo, e provavelmente vão ser jogos que a Alemanha vai passar o carro. Então, o nível de treinamento nesse tipo de jogo, nível de crescimento que você tem nesse tipo de jogo, é ruim. É como, por exemplo, fazendo um complemento aqui da seleção brasileira, né? Quando a gente tinha a seleção brasileira fazendo amistosos com todo respeito, tá? Com a Costa Rica, com a Venezuela, e depois você pega uma Alemanha, a gente tomava cacete. Então, não chega a ser um nível muito forte. A gente sabe que lá é uma discrepância nessa coisa dos grupos, mas seria uma ótima oportunidade para a Alemanha, ainda nessa data FIFA, enfrentar uma seleção muito forte, candidata ao título mundial. Por que não? Que é a França, né? Então, olha a França, por exemplo. A França joga num grupo com Azerbaijão, Islândia e Ucrânia. Tá bom, você tem uma Ucrânia que talvez esteja mais num descenso do que num crescimento. A Islândia já foi uma grande seleção um dia, principalmente na Euro, que aconteceu na França, vencida por Portugal, mas hoje em dia já não é isso tudo. Então, de novo, é uma ótima oportunidade também para a França, mesmo tendo perdido a semifinal para a Espanha, para também colocar essa disputa em jogo, né? Um jogo de maior dificuldade. Então eu acho muito difícil que as duas seleções encarem essa partida como um jogo nem aí. Por quê? Porque no final de tudo, a Nations League é exatamente um torneio de amistosos. A Nations League foi criada para dar um pouco mais de motivação para os amistosos que aconteciam entre as grandes competições, entre as eliminatórias de Euro, eliminatórias de Copa do Mundo e tudo mais. Então, querendo ou não, é um amistoso. Só que é um amistoso contra uma seleção que raramente você tem a oportunidade de enfrentar com frequência, né? Então, vale muito a pena, na minha opinião, acompanhar essa disputa de terceira colocação. Sim, eu não acredito que eles vão levar na sacanagem, porque, querendo ou não, é uma preparação para a Copa do Mundo de 2016 e também para as eliminatórias dessa própria Copa de 2016. Tendo dito que é um jogo importante, vamos falar um pouquinho sobre o que dá para fazer em relação a ele, tá? Do que a gente viu entre Alemanha e Portugal. A Alemanha cometeu, na minha opinião aqui, 2 problemas, tá? Contra Portugal. O primeiro problema foi, na minha opinião, a falta de marcação-pressão. Acho que a Alemanha cedeu muita oportunidade para Portugal. Não sei se esse vai ser o estilo da Alemanha aqui para frente, mas não vi a Alemanha mordendo tanto em alguns momentos do jogo. E o segundo erro foi ter feito o gol no momento ali onde nenhuma das duas equipes estava tão superior e ter protegido muita vantagem lá atrás sem contra-atacar. A Alemanha recuou. Eu entendo quando uma equipe recua em prol de buscar os espaços, a linha alta do adversário. Mas a Alemanha não contra-atacava. Então foi um Portugal que também, óbvio, teve méritos, né? Quando você sobe linha e não deixa o seu adversário contra-atacar, não é só porque o adversário não quer, é porque às vezes você não permite. Então Portugal recuperava a segunda bola, conseguia colocar
essa pressão e foi dando na cara que Portugal ia conseguir pelo menos empatar o jogo e não demorou muito. Então, eu acho que esses foram os 2 erros da Alemanha. Talvez se acomodar demais com a vantagem. Isso aconteceu, como eu falei para vocês, em vários jogos nessa Nations, né? É a questão de, a vantagem mínima às vezes é o suficiente, e às vezes nem sempre isso é verdade. E Portugal também fez isso, tá? Portugal, depois do 2-1, por exemplo, poderia ter aproveitado um pouco mais os contra-ataques que teve e não quis aproveitar. Então já dá para perceber que em relação a gols, talvez a gente tenha que pisar um pouco no freio, igual eu comento com vocês, esperar um desespero. Não é que a gente quer ser maldoso, é que a gente quer uma situação realmente onde a nossa taxa de acerto seja alta. Gols de diferença, quanto mais, maior o desespero. Né? Tem disputa nesse jogo? Tem uma necessidade muito grande? Se eu não vencer... Não tem. Talvez isso até melhore. Por quê? Porque se você pega... Nem sempre você vai pegar uma Espanha ganhando de 2-0 querendo contra-atacar. Às vezes ela vai escolher só se resguardar para a final. Mas aqui, como é um amistoso, é um jogo que não vale nada, talvez a equipe vencendo por 2, ela ainda queira. Então pode ser uma condicional de gols e eu já vou falar sobre isso. Tá? Sobre operações. Vamos primeiro destinar para você que trabalha numa exchange, qualquer tipo de exchange, tá? Eu não gosto de fazer juízo de valor aqui, nem ter preconceito com nada. Eu opero, como vocês sabem, na Betfair há mais de 10 anos. Para mim, é um jogo onde você não pode inventar muita moda. Por quê? A correção de preço nesse jogo, eu sempre convido vocês a fazer o meu curso. Inclusive, já estou planejando uma reformulação no meu curso de trade. Eu vou criar alguns outros novos cursos aqui no YouTube, tudo de graça, tá? Para explicar alguns outros embasamentos que eu acho que está faltando, melhorar algumas aulas, regravar aulas. Mas dentro do meu curso, na parte mais ou menos avançada, que está aqui no YouTube, tem uma parte muito importante sobre movimentações de preço, de correção. E é o seguinte, não dá nesse tipo de jogo de seleção, para caso você venha para trabalhar correção de preço, que nada mais é do que a comparação da expectativa que você tinha com a realidade que o jogo está te apresentando. Não dá para você cruzar os bracinhos e ficar esperando. Por quê? Esse é um jogo dinâmico, tá? Por exemplo, na Alemanha contra Portugal, eu lembro muito bem de ter trabalhado contra a Alemanha em algum momento do jogo. Acho que foi aqui no início do jogo. E Portugal começou tirando as forças da Alemanha, começou bem, a Alemanha não marcava pressão. E a Alemanha que tinha começado com uma odd de 1,95, como vocês podem ver aqui, você olha para o gráfico abaixo e fala, poxa, uma equipe favorita não entregou favoritismo nesse início. O que acontece? Correção de preço. É isso que é correção de preço. É quando a expectativa que o mercado tinha não bate com a realidade. Então ele precisa correr para se movimentar. E eu fui lá, assim como muita gente, e trabalhou essa correção da Alemanha. Só que não é uma correção que você fica de braço cruzado. Porque em algum momento, como aconteceu aqui, a Alemanha começa a jogar. Então você tem que ser dinâmico. É por isso que eu falo. Como um trader, você necessariamente tem que estar assistindo o jogo. Se você vem para trabalhar correção de preço. Porque você está comprando e vendendo posições em cima do que se passa em campo. E o jogo muda. Não dá para achar que uma posição que você abre agora, ela permanece pro resto da vida, tá? Então, beleza. Dinâmico, correção de preço, já falamos. Dá para pensar que, agora você num apostador, para deixar correr isso até o final, dá para pensar em algum fundamento, olhando para essas cotações, com todo respeito? Não sei. Eu gostei muito mais do que eu vi da França ofensivamente do que da Alemanha ofensivamente no jogo contra Portugal. Por quê? Talvez, muito provavelmente, que Portugal defendeu muito melhor, tá? E a Espanha, como estava com uma vantagem muito larga, ela foi mais permissiva. Só que existe uma discrepância aqui entre o ataque da França com Ousmane Dembélé, com o Doué, com o Mbappé, com o Olise, em relação ao time da Alemanha, que está de vez em quando trocando atacante, né? A Alemanha foi para o jogo com o Voltmade, que é do Stuttgart hoje em dia, campeão da DFB Pokal, e o Wirtz, que está tentando voltar à sua boa forma, mas tinha ido recentemente com o Füllkrug como titular, que entrou agora como reserva. O próprio... não consigo me lembrar o nome dele, mas acho que nem convocado ele foi dessa vez. Atacante do Gladbach. O Tim Kleindienst. Você vê, tá trocando de atacante o tempo todo. Então, eu acho o ataque da França melhor. É o suficiente para dizer que vale a pena apostar a favor da França? Não sei. Porque um time não é composto só pela linha ofensiva, tá? Mas eu acredito que, na questão de trabalho, hoje a França está um pouquinho mais acima. E talvez o cacete que tenha sofrido para a Espanha no início do jogo acorde um pouco mais essa França. Vamos ver. Mas ainda assim eu não te aconselho buscar uma posição aqui para longo prazo, ou seja, deixar correr até o final uma aposta na França. Acho que a gente não tem estudos das cotações aqui também em jogos de seleções, né? Não tem. Mas, sinceramente, por mais que a Alemanha tenha vindo de bons jogos contra a Itália, eu acredito que a França ela está um pouquinho mais acima. Não duvido nesse jogo, entretanto, de um ambas marcam, não duvido, porque
defensivamente ainda é uma França que deixa um pouco a desejar. E eu não duvido também de uma condicional de gols. Estamos percebendo em jogos de seleções um recuo e um comodismo de seleções quando estão com um gol na frente do placar. Então, se você puder esperar 2, que eu gosto muito, cenário legal, vai ser interessante. Então, a condicional é o seguinte: 2 gols de vantagem, dá pra gente pensar no over pra frente, né? O over limite, dependendo do momento do jogo e tudo mais. O que a gente pode usar aqui de estatísticas no PDF de apoio? Bom, temos aqui a disputa da terceira colocação. Já vou abrir aqui com dados gerais, né? Não vale a pena buscar casa fora, apesar da Alemanha jogar em casa. Mas uma coisa interessante que me chama a atenção. No primeiro tempo, a Alemanha tem marcado com frequência. E, no segundo tempo, as duas equipes, principalmente a França, aumenta o número de gols marcados consideravelmente. Outra questão que me chama a atenção: momento dos gols. A França tem marcado muito seus gols no fim, mas tem sofrido bastante em momentos ali do meio do primeiro tempo. Então, justamente aonde a Alemanha cresce. Então, principalmente para você que vai trabalhar correção de preço no trade, cuidado com essa flutuação de bom momento. E, se for para trabalhar contra a França, saiba do tipo de risco que você está correndo contra Mbappé, Dembélé, Doué e Olise, certo? É um jogo excelente para tomar um gol contra a posição. Sai para lá. Show? Condicional de gols aqui, então, jogo pelo menos com 2 gols de diferença. Theo, você não vai entrar em momento nenhum se tiver 2-1 ou 1-0? Dá para trabalhar, não é que é uma regra fechada, enclausurada. Mas eu preciso, na leitura, confirmar pelo menos um jogo muito aberto, com trocação de preço, de ataque. Fechou? Vamos falar de jogadores, rapidinho, pra gente já ir pra final. No jogo contra Portugal, dos jogadores, vamos ver aqui no SofaScore, quem teve mais roubos de bola, tackles, foi o Florian Wirtz, o Pavlovic e o Jonathan Tah. Eu tô focado no Jonathan Tah, principalmente para faltas, tá? Eu quero que você fique de olho no Tah, principalmente para faltas. Por quê? Porque ele vai marcar o lado esquerdo do Mbappé e do Doué. Então eu não duvido que ele cometa faltas por aqui, tá? Inclusive até podendo, talvez até tomar amarelo. Não tem bola de cristal. Mas dá pra gente ficar de olho nisso, tá? De roubo de bola, eu gosto muito do Pavlovic. Contra a Alemanha, roubou 3 bolas. Ele está cumprindo ali um pouco da função do Pascal Gross, que não foi convocado, talvez esteja lesionado e tudo mais, tá? Então eu ficaria de olho nesses jogadores. O Wirtz é primeira linha de roubo de bola, também é um jogador que se dedica muito nisso. Pode ser foi até líder nesse quesito, pode ser uma opção se você quiser casar esse jogador também, tá? Para finalização no alvo, aqui a gente tem pouca opção na Alemanha, mas um jogador que não se mostrou tão presente no primeiro jogo, mas não pode deixar a oportunidade passar no segundo, é o Woltmade, o Nick Woltmade do Stuttgart. Ele deu uma finalização no alvo, acho que foi pouca participação dele, fez pouco pivô, participou pouco dentro da área. A bola chegou pouco também, mas eu acredito que ele tenha que mostrar, se ele for titular, tá? Se ele for titular, talvez o Nagelsmann possa testar aqui de novo o Füllkrug como titular. Mas pode ser interessante ficar de olho nele para finalizar, porque ele tem que mostrar serviço. Porque senão, meu amigo, na próxima convocação, talvez ele não venha, tá? Então esses são os jogadores que eu ficaria de olho. Na França, bom, dos jogadores que a gente pode falar aqui de duelos defensivos, em relação a roubos de bola, o Ousmane Dembélé, assim como o Florian Wirtz, ofensivamente falando, também é um jogador que se doa bastante na primeira linha de marcação. E o Manu Koné, são esses 2 jogadores que eu ficaria de olho, tá? Manu Koné e Ousmane Dembélé. Para faltas, bom, eu não me lembro muito bem aqui quem liderou esse quesito. Na França foi o Randal Colomoni e o Manu Koné. Talvez esses 2 sejam mais indicados, porque o Colomoni nem sempre o atacante vai cumprir falta, mas quem rouba a bola, como o caso do Manu Koné, pode ser mais agressivo, né, nas tentativas de roubo de bola. Para finalização no alvo, bom, aí eu acho que é chover no molhado falar do Mbappé, o problema é a odd. Não adianta a gente, acertou quem ia finalizar no gol. Beleza, mas com odd merda a gente não ganha dinheiro no longo prazo, né? Então, às vezes vamos fugir um pouco da métrica, né? Por exemplo, o Cherki, que foi e vai provavelmente ser contratado pelo City. Quando ele entrou, ele fez um salseiro danado. A França melhorou muito. Ele marcou um gol, acho que deu uma assistência. Eu não duvido que ele possa ser titular no jogo da volta, ou nesse jogo agora da terceira colocação. Pode ser um jogador interessante para finalizar no alvo, e às vezes a cotação não vai estar tão baixa como a do Dembélé. A gente foge um pouco da lógica e tenta buscar uma cotação um pouco mais baixa. O Doué também é um jogador que finaliza quase sempre no gol, e não necessariamente ele vai ter o mesmo quilate de importância em odd como o Mbappé. Mas aí você vai pegar Mbappé e Dembélé, que são a base das casas de apostas, você vai ter cotações muito mais baixas, tá? Então seriam essas as minhas opções para jogadores. Não te indico fazer uma aposta
em uma seleção ou outra para deixar correr até o final. Acho que o ideal aqui é ou você trabalha ao vivo ou você não faz nada ou espera uma condicional de gols. Para jogadores tem bastante opção. Eu acho que dá para tirar um contexto bem legal por aqui. Não acho que vai ser um jogo de sacanagem, tá? Não duvido de um jogo ambas marcas, um jogo legal para pelo menos 3 gols. É uma oportunidade muito boa para as seleções treinarem, né? Rodarem um pouco o elenco também, porque não é um jogo que tem pressão. A pressão já ficou para quem vai disputar a final e a gente vai falar dela agora. 4 horas da tarde, final da Nations, 3h75 Portugal, 1h91 a Espanha. Pergunto para você aqui, nós temos um favorito. Pergunto para você de coração, a sua opinião. Existe valor nessa cotação da Espanha? Existe valor nessa cotação de Portugal? Você pode comentar aqui se você quiser. Inclusive, é muito bom a gente abrir essa discussão. A Espanha, atual campeã da Euro, vai chegar provavelmente como uma das favoritas para a Copa do Mundo de 2016. E também, claro, já é para o mercado a favorita para a Nations. Se ganhar a Nations, então, acho que chega muito mais favorita na Copa. Uma seleção que provavelmente também não vai ter muito mais oportunidade de treino durante as eliminatórias. Vamos ver quais são os grupos. Ó, a Espanha vai cair no grupo Bulgária, Geórgia e Turquia. Talvez a Turquia consiga fornecer um pouco de dificuldade, mas a Espanha quase sempre vai começar ali com cotações de 1,40, né, para baixo. Então, é um grupo que não vai fornecer para a Espanha tão bons jogos. E Portugal? Portugal cai no grupo... Onde é que tá Portugal? Portugal. Aqui, ó. Armênia, Hungria, Irlanda. Portugal já pega um grupo um pouquinho mais chato. Irlanda, Hungria. Irlanda bem defensivamente, jogo aéreo. Hungria também é um time, talvez nesses últimos jogos não tenha encontrado um bom futebol, mas é um time bom também, tem o Szoboszlai. Então, acho que Portugal vai ter um pouquinho mais de trabalho nessas eliminatórias. A França não. Então é um jogo, de novo, jogo importante, não só pelo título, mas pela questão de você enfrentar uma grande seleção. Problema aqui, diferente do jogo da Alemanha com a França. Final ninguém quer perder, né? E nem sempre a gente vai ter uma final boa de se assistir. Esse é um contexto já que está pairando pelo futebol nos últimos anos, né? Nem sempre a gente vai ter Chelsea e Betis, onde as coisas se desbloqueiam e nós vamos ter ali 4, 5 gols. Às vezes, a gente vai ter seleções privilegiando o resultado. E como aconteceu em outros jogos já de seleções na Nations, o recuo de uma seleção em vantagem tem acontecido, principalmente numa final, deve acontecer. Tá? Até porque a gente sabe que final se ganha, né? Ninguém lembra muito bem da segunda colocação, né? Ninguém lembra que a Croácia foi segunda colocada contra a França na última Nations. Ninguém lembra que a Holanda foi vice-campeã. Não é que não lembra, mas não lembra como jogava, como foi o jogo, se quase deu. Ninguém quer saber se quase deu, quer saber se levantou o título, né? Ninguém vai ficar sendo lembrar, por um triz a gente não foi. Dane-se, quem foi campeão foi o campeão. Então, afinal, geralmente tem essa. Mesmo sendo, talvez, entre as competições de seleções, uma das menos importantes. Mas hoje em dia, onde tudo é tão disputado, cara, você ter na final Portugal ou você ter na final a Espanha como adversário, engrandece o título, né? As últimas finais de Nations, parecia a Copa do Mundo em relação à dificuldade. A Croácia foi finalista em 2018 contra a França. A Holanda, a Holanda chega sempre muito longe em Copas do Mundo. Acho que estava na semifinal, né? Na Copa que a Argentina foi campeã. Se não foi semifinal, foi quartas de final. Tinha na França, se eu não me engano, a França foi contra a Espanha quando foi campeã. Então, assim, é só jogo de Copa do Mundo, de padrão Copa do Mundo, né? Querendo ou não, isso engrandece um pouco a competição. Por isso que eu tô vendo esse jogo mais amarrado, tá? E eu tô vendo, claro, uma possível complicação da Espanha. O que é isso? O favorito pode se complicar. Acredito que a Espanha não vença o jogo? Bom, não duvido que ela vença, mas talvez ela enfrente hoje uma defesa melhor qualificada do que a da Alemanha, do que a da França. Hoje, acho eu, tá? Por mais que o goleiro da França também seja um excelente goleiro, na minha opinião, talvez eu seja xingado por aqui, mas na minha opinião, o Diogo Costa é top 5 goleiro do mundo hoje, na minha opinião. Cada um tem a sua. Mas o que eu vejo o Diogo Costa salvando Portugal, quem viu a Euro de Portugal, que não foi tão boa, mas o que jogou o Diogo Costa é absurdo, tá? Então hoje eu colocaria ele como top 5 do mundo de goleiros. E é um cara sem muita mídia. Um goleiro do Porto que nem sempre você quer acompanhar. Jogo do Porto, às vezes, contra times, né, ali de Portugal jogando fora de casa, você não vai ficar dando olho como você olha, por exemplo, um Ter Stegen da vida, como um Alisson da vida, né, como o Ederson. Por quê? Porque jogam em competições mais midiáticas do que a Liga de Portugal. Mas o Diogo Costa pega muito. E o que ele pegou, por exemplo,
algumas finalizações contra a Alemanha é absurdo. Só que talvez hoje um dos top 5 goleiros do mundo, que é o Diogo Costa, vai pegar talvez um top 2, top 1 de melhores jogadores do mundo no ataque, que é o Lamine Yamal. E aqui a gente já tem um duelo muito grande, né? Por isso eu já te convido a fazer uma vista de olhos, como dizem os meus amigos de Portugal, na possibilidade do Diogo Costa fazer pelo menos umas 3 ou 4 defesas aqui. Por quê? Primeiro, no 0-0, eu acredito que a Espanha vá bombardear mais Portugal porque tende a ter mais a bola, tá? Então já é por si só uma tendência de Diogo Costa fazendo mais defesas. Segundo que, se por acaso acontecer de Portugal abrir o placar, eu imagino que Portugal vai ter um comportamento mais defensivo ainda, e a defesa de Portugal é muito boa, é bem postada, e aí você pode ter boas finalizações de fora da área do Lamine Yamal e de outros jogadores da Espanha. Então, para mim, Diogo Costa vai ser um goleiro bem acionado. Se vai fazer uma boa partida, se vai falhar, se vai engolir um frango. Para quem assistiu o jogo, meu Deus, que jogo feio. Venezuela e Bolívia. Eu tive o prazer de assistir esse jogaço. 3 minutos de jogo, ainda tentando entender o que ia acontecer. Não tinha nem aberto o mercado direito. A Bolívia recua uma bola, o goleiro deixa passar debaixo da perna e gol, né? E aí encaminhou a vitória da Venezuela, que teoricamente já venceria o jogo, né? Porque a Bolívia é muito fraca fora de casa. Então, não sei se vai acontecer com o Diogo Costa, eu tô aqui zicando o Diogo Costa, mas acredito que é sim um excelente goleiro, tá? E que o possível título de Portugal passa muito pela parte defensiva de Portugal, e claro, o Diogo Costa tem uma importância muito grande. E já que eu falei de Diogo Costa, já vou falar de Lamine Yamal. Né? Se a gente quer falar de jogadores para finalizar no alvo, hoje o que vem jogando o Lamine Yamal, e aí eu comentei no título do Barcelona também, nos jogos da Champions, que pelo visto é aquele tipo de escadinha que ele vem subindo, né? Porque antes ele fazia um jogo bom, aí ficava um jogo apagado, um jogo bom, um jogo apagado, e agora ele tá pegando uma confiança tão grande. Você pega os últimos jogos dele aqui, ó, tirando esse jogo contra o Bilbao que não valia nada, mas você pega os últimos jogos dele, a nota sempre acima de 8. É absurdo. A confiança que esse menino vai tendo, pela idade dele, é uma pressão muito grande em cima dele, tá? Porque se ele voltar a fazer uma sequência ali de 3, 4 jogos apagados, a mídia já em cima do menino. Mas a confiança que ele vem tendo, ele tá aqui, ó. Assim como eu falo que momentos de equipes boas têm que ser respeitados, momentos de jogadores diferentes têm que ser respeitados, tá? E isso condiciona ele, não vou dizer para brigar por bola de ouro agora, porque obviamente vai ser privilegiado o Ousmane Dembélé, mas o título da Nations vai dar um peso muito grande também para o Lamine Yamal, tá? É um jogador muito fora de série. Então, para mim, passa muito o título da Espanha, não pela parte defensiva, passa muito mais, na minha opinião, pela parte ofensiva, com a presença do Lamine Yamal. Se ele estiver fazendo uma boa partida, a gente provavelmente vai ter a Espanha aqui com um passinho a mais próximo do título. Mas vamos falar agora de preço. Essa cotação da Espanha, que para mim a Espanha pode se complicar, ela é um contexto de longo prazo, de jogo de 90 minutos, onde a Espanha pode demorar a marcar e ter uma cotação subindo, onde a Espanha pode tomar um gol e ter que buscar a virada. Então é uma complicação. Mas não significa que você tenha que começar o jogo numa correção de preço contra a Espanha. Por quê? Porque se a Espanha tende, num cenário mais plausível, a ter a posse de bola, a cotação da Espanha não vai subir de início. O mercado, quando ele quer comparar expectativa e realidade, ele não pensa assim, a Espanha está jogando com a bola. Ele não vai tomar um susto. Qual que é a novidade nisso? Normal. Vamos pegar o início do jogo da Espanha contra a França? Como é que foi? Eu, sinceramente, não tenho memória, assim, muito sólida, né? Mas vamos dar uma olhada. Ó, nesse início aqui contra a França, a Espanha não começou tão bem. Então, muito provavelmente aqui, a cotação da Espanha deu uma mexida. Só que nesse jogo, a Espanha não tinha uma cotação tão elevada como tinha contra Portugal. E aqui eu quero convidar você a fazer uma reflexão. Eu sei que é chato, que eu falo demais, que às vezes eu sou prolixo, mas eu quero o seu bem. Por quê? Porque se você vem todo dia aqui me acompanhar, é porque você quer aprender alguma coisa. Faz uma reflexão. Qual que é a diferença de uma odd de 2,50 para uma odd de 1,91? Aí você vai falar para mim assim, tantos ticks. Ótimo, esse é o básico. Agora faz de novo a reflexão. Qual que é a expectativa do mercado em uma cotação de 2,50 e uma cotação de 1,91? Aí você começa a entender, bom, provavelmente a expectativa da Espanha contra Portugal é muito maior, porque a cotação já está abaixo de 2. Exatamente. Aí eu te faço de novo um convite à reflexão. Como que se comportaria a cotação da Espanha contra Portugal se começasse como começou contra a França? Não tendo um bom início e ainda vendo a França começar bem.
Provavelmente a cotação ia corrigir. Existe um risco de fazer essa correção? Existe para você que é um trader. Mas para você que é um punter, para você que é um apostador que vai deixar correr até o fim, talvez não seja melhor esperar um pouco mais para ver se a Espanha não começa bem como não começou bem contra a França e tentar buscar uma cotação mais elevada? Pô, às vezes com 15, 20 minutos de jogo, se Portugal começou muito bem, você vai pegar essa odd da Espanha 2,20, 2,30. Olha que diferença. E essa diferença é que vai fazer diferença no seu longo prazo, tá bom? Então, tenha calma. Você não precisa, você não tem a obrigação do juiz apitar e você já ter uma posição aberta. Você pode ter um pouquinho de viés, você pode ter um achismo, você pode ter um condicionamento a apostar em tal mercado, mas você não precisa ter pressa. A sua vida não vai mudar da água pro vinho se você perder o gol do Lamine Yamal. Calma. Deixa a Espanha te dar a confiança que você quer ou deixa Portugal te dar a confiança que você quer, tá bom? Ah, mas eu não consigo acompanhar o jogo. Aí você vai apostar no escuro? Você acha que você vai em algum lugar você vai conseguir ter longo prazo apostando no escuro nesse tipo de situação? É difícil, a não ser que você já tenha algo precificado, pré-jogo, que você encontrou uma cotação de valor e você vai deixar correr até o fim. Agora, para abrir posições com mais valor no live, você tem que estar assistindo o jogo, tá? Beleza. Então existe uma possibilidade da Espanha corrigir essa odd. Vai ser uma posição segura? Claro que não. Porque olha aqui, quando a Espanha pegou no jogo, gol. E depois toma outro. É o risco. Não existe aposta sem risco. Não existe, tá? Mas teve um condicionamento aqui de correção de preço, principalmente se a odd da Espanha tivesse mais baixa. Então eu tomaria um pouco de cuidado de pegar essa odd da Espanha mais baixa. Se quer trabalhar a favor da Espanha, pega um pouco mais alta. Mas e Portugal? Não vai falar de Portugal? Vou falar de Portugal. Para mim, Portugal vai jogar de uma maneira mais capciosa, mais inteligente. Eu acho muito difícil que Portugal, que é uma equipe mais madura, saia para cima igual um louco. Que a Espanha já tende a ter a bola. Então Portugal deve jogar de maneira mais reativa, tá? Qual que é o grande problema? Qual que é o calcanhar de Aquiles aqui? O lado mais forte de Portugal hoje, principalmente quando a gente viu contra a Alemanha, acabou sendo o lado esquerdo, principalmente com Pedro Neto, que acionou muito o Cristiano Ronaldo. E só no segundo tempo que a gente foi ver, com a entrada do Conceição, o lado direito participando. Qual que é a diferença? O lado esquerdo, ele é melhor, só que ao mesmo tempo ele tem que cobrir alguns jogadores de ataque da Espanha. E quem joga por ali? O Lamine Yamal. Então vai ser um jogo de xadrez, porque se o lado esquerdo de Portugal ficar um pouco mais recuado para cobrir o Lamine Yamal, você vai, obviamente, forçar Portugal a jogar um pouco mais pela direita, nas costas do Nico Williams, pro lado do Cucurella, que é um jogador que rouba muita bola. Então a Espanha tem essa qualidade, né? Tanto o Pedro Porro quanto o Cucurella são dois roubadores de bola nato, então já fica aqui duas dicas para você de tackles, de roubo de bola. São jogadores excelentes, né? E Portugal vai ter esse problema. Um lado vai estar defasado e vai ter que jogar muito no jogo individual. Não vai dar para ficar puxando contra-ataque o tempo todo. Vai ser, às vezes, jogadas mais esporádicas, acredito eu, tá? A não ser que a gente tenha uma Espanha com um comportamento completamente diferente. Se ela tiver um comportamento diferente, aí a odd dela tem que corrigir, porque o mercado espera pressão e domínio, tá? Acredito também na força de Portugal na bola aérea. Não gosto da defesa da Espanha. Não gosto. Sei que os dois zagueiros são bons, sei que esse daqui foi contratado agora pelo Real Madrid, vai ser muito caro, mas não gostei do que eu vi contra a França. E Portugal tem um bom jogo aéreo. Não duvido que Portugal possa acionar, chegar a fazer gols aqui de bola aérea, tá? Principalmente com a presença do Cristiano. Então, bola aérea da França não me passa confiança, as bolas aéreas de Portugal tendem a ser mais perigosas. Simon vai trabalhar? Provavelmente. Contra a França, deixa eu ver, eu tinha até aberto aqui. Quantas bolas pegou o Unai Simon? Pegou 6, mas claro, aí a Espanha já tinha uma discrepância ali de 4 gols e recuou, né? Mas eu não duvido que tenha que fazer pelo menos umas 3 ou 4 defesas contra o Bruno Fernandes, que vai finalizar de fora da área muito provavelmente, o Cristiano Ronaldo, que também vai tentar finalização, o Francisco Conceição, que também, e agora com a confiança do golaço que fez contra a Alemanha, deve tentar finalização no alvo. Tudo isso pode ser dica para você. Eu não gosto de ficar te dando dica, mas pode ser uma observação para você ficar de olho em finalização no alvo, tá? Sobre roubo de bola, na minha opinião, segue sendo Nuno Mendes, assim como no PSG e na seleção, uma das principais opções. Só que aqui é o seguinte, o Nuno Mendes, hoje, talvez seja o melhor lateral esquerdo do mundo, acho que a gente está de acordo aqui nessa temporada, ele vai disputar contra o melhor ponta direito, que é o Lamine Yamal do mundo, né? E aí a gente vai ter um duelo muito interessante. Provavelmente roubos de bola para o Nuno Mendes vão aparecer, mas também possibilidade de falta.
Então acho que o Nuno Mendes tende a cometer falta por aqui, tá? Jogo de xadrez. Para mim, essa cotação da Espanha, ela não é ruim, ela não é péssima de ser colocada ali abaixo de 2, mas Portugal tem seu mérito. Portugal poderia sim e pode complicar a vida da Espanha. Na minha opinião, o mais justo talvez seria uma cotação da Espanha mais próximo de 2,20, né? Porém, o mercado tá encantado, acho que é essa palavra, com o que faz hoje o Lamine Yamal. A presença dele em campo amassa muito essa odd. Muito. A ponto de tirar os olhos do mercado do Pedri, do Nick Williams, enfim, de outros jogadores. Hoje, a Espanha é Lamine Yamal e mais 10. E aí eu te convido a fazer essa reflexão. Se ele não tiver num bom dia, ou se ele conseguir ser anulado, a odd da Espanha tem que corrigir. Tá? Outra coisa, nessa competição, pelo menos eu acho que, não sei se eu vou falar besteira, mas eu acho que nessa competição da Nations, poucas vezes a gente viu a Espanha atrás do placar, assim, em situações de condições normais, tá? Deixa eu dar uma olhada, acho que na Holanda aconteceu, vou olhar nos 2 jogos para ver o comportamento, é muito importante para mim. Ó, contra a Holanda, no jogo de ida, ela saiu na frente, depois ela chegou a estar atrás do placar, mas aí a Holanda recuou e tomou o cartão vermelho, facilitou o empate da Espanha. Contra a Holanda, no jogo da volta, a Espanha de novo saiu na frente e permaneceu na frente em quase todos os cenários, até aí tomando empate, passou nos penais. E aí a gente pode puxar aqui para trás, contra a Suíça, vamos dar uma olhada, vai. Isso aqui é importante. Dinamarca, Sérvia, vamos lá. Espanha e Sérvia, 3-0, não ficou atrás. Dinamarca e Espanha, saiu na frente, não chegou a ficar atrás. Espanha e Suíça, saiu na frente, não chegou a ficar atrás. O que eu quero levantar com essa questão? Nem sempre a gente vai conseguir ver o melhor da Espanha atrás do placar. Por quê? Porque fica mais um jogo difícil de encontrar espaço, né? Portugal se defende bem. Aí você tem talvez a presença do Diogo Costa, como eu falei. Então, se Portugal sair na frente, a gente pode ter uma Espanha sendo mais exposta. Claro que tem o Lamine Yamal para quebrar linha, para finalizar de fora da área. Tem o Nick Williams também artilheiro, tem tudo isso. Mas é uma Espanha que fica mais desconfortável, tá? É uma Espanha mais desconfortável. Você vê a Espanha leve, na maioria das vezes, na frente do placar. No 2-0 contra a Espanha, contra a França, eles estavam flutuando, mas nem sempre é assim quando tá atrás. Então vai a minha condicional de gols aqui para você. O Portugal na frente ou um jogo 0-0 não me agrada para trabalhar gols. Não me agrada. Apesar de Portugal poder usar o contra-ataque. Se a Espanha estiver na frente, já me abre o precedente para gols. Porém, em alguns momentos, e eu já te mostrei aqui alguns exemplos, nem sempre a Espanha com 1-0 ou um gol de vantagem ela quis contra-atacar. E aí, de novo, eu te convido a olhar os 2 jogos contra a Holanda nas quartas de final. Jogo da volta, a Espanha abriu o placar e recuou e tomou um empate. E marcou, e recuou, e tomou um empate. E marcou, e recuou, e tomou um empate. E no jogo de ida, a Espanha marcou e recuou, tomou um empate, a virada, e só foi buscar a virada. Então, eu não quero nessa condicional, já que é uma condicional que eu busco um cenário aberto, um gol de vantagem apenas para a Espanha para buscar um gol. Por quê? Porque é final, e final se ganha. Então eu prefiro um cenário de uma Espanha com 2 gols de diferença para acionar essa condicional de gols aqui para entrar no over limite ou no over à frente. Vamos dar uma olhada em estatística. No geral, né? Nós temos 2 equipes que marcam muitos gols. Finalização no alvo para marcar um gol. As 2 equipes são muito letais. Sobre momento dos gols. A Espanha tem saído muito na frente. Muito. Mas Portugal não tem tomado tantos gols assim no início. E dá para perceber, olha esse final aqui, ó. Olha como tem gol nos últimos minutos. Se a gente encontrar um jogo desempatado, mesmo que seja por um gol de diferença, se você quiser arriscar os últimos minutos, os últimos 15, 20 minutos, pode ser interessante um over limite. E se chegar com 2 gols de diferença, melhor ainda, tá? Melhor ainda para esses minutos finais. Agora, 0-0 ou um gol de diferença com só uma equipe jogando, e aí vale a sua leitura de jogo. Talvez não seja assim tão interessante. Recapitulando os jogadores. Para finalização no alvo, Lamine Yamal e o Nick Williams são as principais opções da Espanha. Em Portugal, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e agora o motivado Francisco Conceição se ele for titular. Para roubos de bola, Nuno Mendes, João Neves do lado de Portugal e os 2 laterais na Espanha, Porro e Cucurella. Às vezes, alguém pode perguntar, pô, mas o Pedri não é um dos maiores roubadores de bola do Barcelona? Sim, mas na Espanha ele tem um pouco menos de obrigação, tá? Na Espanha ele não cumpre tanto. Se a gente pegar o jogo da Espanha contra a França, ele até cumpriu essa questão. Cadê? Pedri roubou. Não cumpriu. Tá vendo? Na Espanha ele não tem tanta função assim. Você pode ver que o líder é o Porro com 5, o Cucurella com 3, até o Merino e o Lamine Yamal participaram desse fundamento. Então,
eu prefiro olhar mais pro lado do Porro e do Cucurella. E goleiros, por favor, fiquem de olho em goleiros. Diogo Costa vai trabalhar nesse jogo. E passa muito por ele, na minha opinião, o título de Portugal. E o Unai Simão também. Tá? Pelo menos 4 defesas para cada um, eu não duvido. É isso, meus amigos. Para jogadores marcando falta, aí vai quem que eles vão marcar, né? O Cucurella vai ter que parar o Conceição em alguns momentos de contra-ataque, pode ser um jogador para cometer falta. O Nuno Mendes vai ter que parar o Lamine Yamal, pode ser um jogador e deve ser um jogador para cometer falta. O próprio Porro vai ter que trabalhar em algum momento ali para conter o Neto. E eu prefiro seguir nessa lógica, né? Na dificuldade de marcação de cada equipe, de cada jogador. Fechou? É isso. Não traria nenhuma aposta aberta desde o início. É um jogo de xadrez que você vai construindo a sua posição ao longo da partida. Vamos falar de Série B? Teve gente que me xingou esses dias. Você não comentou da Série B, então vamos comentar. Vamos comentar da Série B. 1,75 Goiás contra o Voltaço, Volta Redonda. Já morei em Volta Redonda, pertinho aqui de casa. Volta Redonda saiu da zona de rebaixamento. Que bom. Tô torcendo pro Voltaço ficar na Série B, cara. Bom time. Gosto, né? Time simpático. Só tem 2 vitórias. O Goiás é o melhor time da competição. Acho que aqui é bom a gente olhar com estatística, né? Vamos dar uma olhada aqui no PDF de apoio. Vou voltar para o menu de partidas, filtrar aqui Brasóvia, Goiás e Voltaço. Vamos. Ih, ó, olha lá. Aqui a gente já tá vendo os dados casa fora, né? Porque é uma competição que tem significado ver isso. Então o PDF já trabalha isso para você. Se você não é membro do canal, se torne membro do canal para ter acesso ao PDF de apoio. Olha só, o Goiás, ele venceu 60% das primeiras etapas e Volta Redonda 0. E no segundo tempo o Goiás cresce um pouquinho, cai um pouquinho, mas a Volta Redonda não melhora tanto. A maioria dos gols marcados do Goiás estão dentro da primeira etapa, tá? Então, assim, não acho errada essa cotação do Goiás. Não duvido. Se você conseguir pegar uma odd até um pouco mais elevada, vale a pena pensar até nessa vitória seca do Goiás ou até uma possibilidade de dupla chance do Goiás em determinado momento se estiver atrás do placar, tá? É um time, hoje, candidatíssimo a subir. Não sei se algo diferente vai acontecer. Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, nesse momento, nada difere muito eles na tabela, a não ser que tenha alguma coisa aqui da condição dentro e fora de casa, será? O Goianiense não venceu nenhuma fora, né? É isso que o mercado está levando em consideração. 80% dos jogos o CAP sai na frente, não falhou em marcar em nenhum jogo, é isso. Então faz um pouco de sentido essa cotação do Atlético Paranaense. Talvez não seja tão diferente do que Goiás e Volta Redonda, mas faz sentido. O primeiro tempo do Atlético Paranaense, no entretanto, não é tão forte assim, mas é superior ao time do Goianiense. Aqui resta saber o comportamento do Goianiense, né? Porque pela condição na tabela, por não ter vencido nenhum jogo, é um time que nos últimos jogos pelo menos tem conseguido empatar em alguns contextos. Mas se for para trabalhar a favor do CAP, como ele não faz excelentes primeiros ou excelentes segundos tempos, vale a pena pensar talvez numa cotação mais elevada. Por que eu te digo isso? Porque ele sofreu quase o mesmo número de gols que ele marcou dentro de casa. E isso às vezes não passa tanta confiança, né? Eu prefiro uma cotação mais elevada. Vou marcar aqui como um jogo para correção de preço. Clube do Remo e Operário. Aqui é jogo parelho, né? Aqui a gente não pode navegar muito em águas profundas, porque as cotações não indicam tanta coisa. Vamos ver se na estatística tem alguma coisinha aqui pra gente. O Remo joga bem dentro de casa. 80% das vezes sai na frente do placar, não falhou em marcar em nenhum jogo, não sofre tantos gols. Olha a diferença do CAP. Poucos gols sofridos. O Operário sofre bem mais gols fora de casa. Teve apenas 2 vitórias. Primeiro tempo do Remo muito bom. Opa! Aqui a gente tem uma oportunidade. Esse Lei a pior equipe em campo Operário pode ser interessante, hein? A não ser que o Operário esteja num bom momento. Vamos ver os dados gerais, ó. Vinha num bom momento, mas já deu uma caída. É o Remo que não vem num bom momento agora, ó. 3 jogos sem vitória. Mas essa odd do Remo tá muito alta pelo que o Remo apresenta dentro de casa, hein? O Remo é um dos melhores mandantes da competição. Remo é o segundo melhor mandante da competição. Com essa odd alta aí, talvez possa valer a pena esse risco. Talvez, tá? Ó, vamos ver. Aqui, ó. Quando as odds do Remo estão a 2,45, a expectativa de vitória é de 41% e ele tem vencido 45%. O Operário também, quando a cotação está 3,15, expectativa de 32%, ele tem vencido 44%. Então os dois jogos, 2 times ali tem um pouquinho de valor. Mas no quesito casa fora, o Remo tem alguma coisinha aí, tá? Eu, como um trader, olharia mais para um lay para a equipe Operário. Mas eu não vou te criticar se você quiser vir fazer alguma coisa a favor do Remo, nem que seja uma dupla chance ou um empate anula. Igual é jogado, você sabe disso. O Operário, eu não sabia que o Operário estava tão mal fora de casa. E eu respeito bastante o Operário. Não fez um mau jogo contra o Vasco, por exemplo, na Copa do Brasil. Mas o Remo em casa é um time muito forte. Só que eu ainda olharia esse jogo ao vivo, se você tiver a oportunidade.
tá? Ainda olharia. Para complemento, Racing Santander e Mirandés, primeiro jogo das semifinais dos playoffs da Espanha para subir para a primeira divisão. Então ainda é jogo de ida, então é mais um jogo complementar. E tem amistosos de clubes, né? Acho que tem o Porto jogando hoje contra o Riga, aí já é preparação para o Mundial. Tinha também, acho que o Al-Ahly jogando contra o Pachuca, não sei se está aparecendo aqui, mas acredito que também possa ser hoje. Mas enfim, o Mundial de Clubes começa mesmo no dia 14. É isso, muito obrigado pela sua companhia. Aqui embaixo vão estar os links do PDF de apoio para você se tornar parceiro aqui do canal, do Clube de Membros. Você também tem os links do meu planejamento aqui no Radar Esportivo, as dicas do Radar Esportivo e o link da minha parceira Betfair se você quiser se cadastrar no maior exchange do mundo. Valeu pela sua companhia, espero que tenha te ajudado. Não deixa de me ajudar aqui também nos comentários, comentando sua opinião, suas análises, o que você pretende fazer, e a gente vai chegar o melhor preparado possível para esses jogos. Valeu!